Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ai, como é bom estar aqui com você nessa tarde maravilhosa. Como é que tá aí? Tá quente? Tá frio? Ai, aqui pro Sudeste tá frio. No Rio de Janeiro nem tanto, mas lá onde eu moro, em São José dos Campos, chega até 5 graus. A gente começa a se agasalhar, começa a vestir umas roupinhas mais, né? Aí a gente, ó, aqui não tá tão agasalhado não, mas a gente coloca cachecol, casaco, coisa diferente no norte, né? A gente evita qualquer coisa pesada, porque é muito quente. Mas independente de como é que tá o calor, como é que tá a sua vida, o mais maravilhoso de tudo é saber que Deus, Ele está em todos os lugares tomando conta de tudo. E isso nós devemos ter certeza. Sentir isso, sabe? Ver na nossa vida que Deus está no controle, Ele está fazendo as coisas acontecerem. E por isso, não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, como diz a palavra. Antes, colocar diante do Senhor, né, nossas petições em oração, em súplica, porque Ele cuida das nossas vidas, né? Ele fala na palavra dele, lança esse fardo, né? Dá esse fardo para o Senhor, porque o dele é leve. Ele é tão maravilhoso que Ele vive na palavra dele, colocando essas palavras no nosso coração, compartilhando esse amor, esse cuidado, esse zelo que Ele tem por nós. É isso que a gente vai falar nesse momento especial, sobre a ansiedade, o mal do século, né? E para bater esse papo comigo, olha só, a Cláudia Mello, que é psicóloga, tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela sua presença, Obrigada retornar pelo aqui convite. com a gente. Muito bom. A Simone Alves também, que é psicóloga, obrada pela sua presença. Tudo bem? É um prazer, Espero viu? contribuir bastante. Sem dúvida nenhuma. Vamos ter um louvor abençoado com a Paola Carla. Vai cantar pra gente Sonhos Perfeitos e Brilhante. Isso Tudo mesmo. bom? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente. Fala um pouquinho do seu trabalho, como é que tem sido, tem coisa nova Maravilha, vindo? tem coisa nova. Estou participando do concurso Som Gospel 93, pela Rádio 93. Legal. E a gente vai entrar em votações a partir do dia 3 de julho até o dia 8 de julho. E aí eu espero poder contar com os votos e as orações do pessoal aí de casa que está ouvindo a gente, que está vendo a gente aí. Vamos apoiar, pessoal. Então pronto, agora em julho, gente, vamos votar. Isso aí. Né? Você vai ouvir ela cantando e a voz dela é linda, músicas abençoadas. Então, esse é o desafio, né? E você, como é que tá? Vamos aproveitar. E a ansiedade para isso? Nossa, e eu tô ansiosa, né? Obviamente, com muitas expectativas. Uma ansiedade boa, né? Não é aquilo que te faz perder o sono. Exatamente, porque a gente tem que confiar em Deus, né? E eu acredito que a ansiedade, olhando pelo lado espiritual, é muita falta de confiança em Deus. A gente tem que realmente lançar o nosso fardo no Senhor. Rompendo em fé, né? Isso. Esperar e confiar. Verdade. Às vezes, quando eu fico ansiosa, eu pego e começo a trazer na mente alguns louvores que confortam o meu coração. Ah, com certeza. Tem alguns louvores que falam a respeito disso, né? Que é muito importante a gente buscar, eu acho que nesse momento, nesse caos, parar um pouquinho e ver o que eu posso gerar nessa situação, algo que me dê paz. E eu faço isso, eu começo a cantar louvores, penso em coisas boas, porque a vida está muito corrida. É devido a isso que a gente anda tão ansioso, como diz aqui, o mal do século? Não só por isso, né? Mas a ansiedade são as preocupações. Também a gente acaba se preocupando com questões que é para o futuro e a gente coloca ela como no presente, né? A gente olha para ela como se fosse aqui agora e coloca ela num lugar muito elevado. Então o nível de ansiedade ele vai no pico, né? Você começa a ter todos os sintomas da ansiedade, e sudorese, ataque cardíaco, dificuldade de respirar, enfim. A ansiedade ela te leva para um lugar muito perigoso. O que mais tem provocado? O que você acha? Que a gente estava falando aqui da questão, vou passar essa bola para a Simone,
dessa questão do mal do século que a gente está falando, né, da ansiedade. É um grande mal, a gente né? tem as preocupações corriqueiras, a nossa vida, o cotidiano é bem diferente da nossos, vamos dizer, dos nossos pais, dos nossos avós. Isso. Isso tem prejudicado, por isso, esse mal desse século? Mais de 33% da população mundial sofre de ansiedade, né? Então, realmente é algo bem preocupante atualmente, né? Só no Brasil, o Brasil está nos primeiros lugares, né? São mais de 18 milhões de pessoas, né? Então, realmente, muito dessa ansiedade se deve à correria dos dias atuais, né? A gente está na era da informação, a gente está na era de ações rápidas, né? A informação correndo rapidamente. E o nosso cérebro não ainda tem essa capacidade, como processar, né? tudo isso de uma vez só, né? Porque a gente precisa entender que a gente tem mecanismos diferentes no nosso cérebro, né? E que quando a gente tem essa sobrecarga de informação, realmente leva a gente a acessar aquele cérebro mais primitivo, né? Do homem que tinha que fugir dos ursos, né? Caçar para comer, e a gente ainda tem esse cérebro muito arraigado na nossa fisiologia, né? Então, todas essas informações, elas são uma sobrecarga realmente para essa parte mais lenta, né? Que a gente tem, que é de processamento da informação, né? Seria poder entender, né, o que está acontecendo. Então, normalmente, isso não acontece e a gente já acessa aquela nossa parte que precisa lutar, precisa fugir, precisa se defender, né? Aquele senso de sobrevivência, né? Exatamente. Então, muito da ansiedade, né, tem a ver com essa sobrecarga, né, essa era da automação e a gente vê, né, que, por um lado, tem um desenvolvimento enorme, né, o avanço tecnológico, que é maravilhoso, muita coisa auxiliando, né? Mas muitos valores se perderam. Estamos voltando para mais um bloco no Espaço Feminino, falando sobre a ansiedade, o mal do século. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus ele tem pensamentos bons a nosso respeito, né? E às vezes, através dessa ansiedade, a gente começa a criar pensamentos ruins de tudo, né? Uma expectativa de que vai dar errado, que não vai conseguir. E, de repente, isso gera essa ansiedade. Será que vai dar tempo? Será que é o momento? Né? A gente fica sempre nesse será, vivendo o futuro, né? De uma forma exagerada no presente. E Deus, ele pensa tantas coisas boas, ele tem planos, né? A palavra dele diz pra gente, ele tem planos, são planos de paz, né? São coisas boas para nos dar e vai depender também de como a gente age diante dessas situações, né? Que a gente vai plantando e certamente vamos colher. Mas como a gente estava falando, eu queria conversar com vocês e na verdade desculpa, eu esqueci um detalhe. Eu vou falar com vocês sobre essa questão, mas eu queria falar com a Paola sobre a questão. Sim. A gente acabou de escutar ela cantando. Gente, eu falei para vocês, a voz dela é linda, veludada. E eu não posso deixar essa oportunidade de colocar ela para falar de novo. Como é que faz para votar em ti? Então, gente, tem que ligar para a rádio, o número é o 2461-0093. E aí você vai clicar lá no número referente a mim. Eu não sei se vai ser o 1, 2 ou 3. Vai falar no telefone? Isso. Aí, depois que você clicar lá no número, você vai digitar 1 para confirmar. E só isso. E pode votar para confirmar. Pode votar mais de uma vez pelo mesmo telefone. Então, vamos compartilhar. Deixa Deus usar vocês e vão votando, gente. Qualquer dúvida, colocar no perfil dela, viu? Lá, ela vai colocar o número aí, dela. Tá tudo lá na rede social. Qualquer dúvida, só entra lá. Então, pronto, tá? Para deixar ela menos ansiosa, né? A gente vota. Por favor. Bom, aqui eu queria perguntar para vocês sobre essa questão. Quais são os principais distúrbios da ansiedade? Né? O que a gente vê quando a pessoa está, né, nesse momento, nessa situação, vivendo essa ansiedade? Tem o TOC, né? TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, a compulsão, são um dos distúrbios da ansiedade. A depressão também é gerada por ansiedade? Sim, porque você fica com esse pé no futuro, né, e acaba adoecendo, porque a depressão faz você também
pensar sempre negativo, são os pensamentos distorcidos. Gera medo, então, né? Medo. A ansiedade, ela é natural, né? Na dosagem correta. Eu sempre falo quando eu tenho um paciente, quando ele começa a falar sobre ansiedade, assim, a ansiedade faz parte. A gente tem que ter uma expectativa do futuro. Sim. E a ansiedade, ela faz parte. Eu falo assim, falo sobre o bolo. Eu falo, olha, você é um bolo. Eu tenho que agir assim com alguns pacientes. Você é um bolo. Então, você tem vários ingredientes. Nesse bolo que é você tem medo, tem tristeza, tem angústia, tem alegria, tem ansiedade. É um conjunto. Só que eles trabalham juntos. Tem força, fé, alegria. Tudo, alegria, né, motivação, tá tudo ali junto. Mas eu tenho que ver o que está sobressaindo. Eu falo assim, imagina um bolo com cheiro de ovo. Imagina um pudim com cheiro de ovo, com gosto de ovo. É a ansiedade, vamos dizer assim. É a sua ansiedade aparecendo no nível muito alto. Você vai estar muito exposta com essa ansiedade. Então, quando você tem uma ansiedade que faz você paralisar, porque não faz você acelerar, é muito interessante. O cérebro está acelerado, mas o comportamento é passivo diante da situação. É uma travada. É uma travada. Paralisante mesmo, né? Sim. Quando geralmente tem, né, a pessoa começa a desenvolver esses transtornos, né, como ela citou, né, ansiedade generalizada, toque, né, uma série de transtornos de ansiedade, né, que são descritos no manual de diagnóstico, né, e que realmente você vê a pessoa chegar no consultório naquele ponto alto, né, como é que eu faço, como é que eu lido com isso, né? E como você falou, né, os pensamentos, né, ao invés de a gente nutrir pensamentos positivos, né, não só positivos, mas que estão ali adaptados, né, à realidade, a pessoa começa a ter pensamentos distorcidos, né, a ter uma visão de si mesma muito negativa. Por isso que também leva à depressão e a outras, né, outros transtornos associados, né? Tem mais algum motivo que leva esse número de pessoas ser crescente, está tão grande? Se a gente falar em termos, né, dessa tendência, né, da humanidade, a gente está falando de uma forma geral, né? Mas em cada situação a gente precisa entender como é que é a história de vida dessa pessoa, né? Existem fatores hereditários, né, que também são responsáveis, né, por ter uma maior ativação ou menor, né, de ansiedade. E como que cada pessoa aprendeu, né, comportamentos, reações, né? Então, é muito importante a gente conhecer qual é a estrutura dessa pessoa, né, que faz com que ela reproduza, traumas, né? Traga essa... A crença ajuda muito esses também, gatilhos, né, de situações muito estimulantes façam com que ela reaja de uma determinada forma, né? Eu fiz um programa sobre a questão da tecnologia inserida às crianças, na família. E a gente vê que muitas pessoas estão isoladas, né? Vivendo isoladas, que antigamente não era assim. As pessoas olhavam muito mais nos olhos, abraçavam mais, tocavam mais, conversavam mais. Isso tem uma influência grande. Né? Tem um educador americano, né? Ele já faleceu, Neil Postman, ele falava sobre o desaparecimento da infância, né? E o quanto o excesso de estimulação intelectual leva a gente à dificuldade de pensar, né, de processar, mas quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né, como que essa informação cabe no que eu já conheço do mundo. Então, isso cada vez mais se perdendo e as pessoas não tendo atividades, né, que é só apertar o botão e pronto, né? A gente está muito nessa automatização, né? Fragmentação do pensamento, porque a pessoa não para perceber o mundo nesse outro ladinho do cérebro, né, que ele é mais intuitivo, mais emocional, né? Então, como que a gente pode aliar as duas coisas, né? Aproveitar o avanço tecnológico, mas sem perder a noção dessa humanidade, né? Dessa nossa interação. Vindo na minha cabeça com as pessoas. Uma situação corriqueira, assim, de infância. Por exemplo, quando eu era criança, eu via minha mãe pegar a panela, acender o fogo, nem era elétrico, né? Era com fósforo. Aí ela colocava o óleo, colocava o milho, todo um tampa, processo. pega o pano. E eu
não sei porquê. E aquele cheiro da pipoca, eu via aquele barulhinho muito latente, né, das pipocas estourando. E hoje, a gente até consegue imaginar isso, né? Tem algumas crianças que nem conseguem imaginar. Não. E hoje, o que é? Abre o pacote, põe no micro-ondas, exato, 3 minutos, está pronto, abre o pacote, põe na vasilha e acabou. Então, assim, a gente vê esse contraste, não fazer pipoca. Né? Tudo instantâneo, né? É muito instantâneo. E uma das coisas piores disso é o quanto fica a nossa capacidade de lidar com a frustração, com as dificuldades, né, do passo a passo, né? Que o passo a passo, né? Era mais fácil queimar, vamos fazer de novo, né? Não deu certo. Então, isso é muito presente também, natural, né? É bom, né? O quanto a gente está distante, né, dessas coisas mais naturais e que nos ajudam a lidar com a frustração, com a demora, né, com coisas que são naturais da vida, mas que a gente quer assim, né? E até corre risco, né? Porque o fogo, pega aí o pano, eu colocava um pano assim, fazia assim com a panela, né? E aquele assim vapor, ai, tá esquentando aqui, correndo a vida é cheia de riscos, mas você num computador, atrás de uma tela, você não tem risco, você não tem ninguém, você não consegue nem... Acho que tem aquelas picos de adrenalina saudáveis, né? Isso, que de repente, exatamente. quando aparece, você não sabe fazer. Você fica perdido. Como eu controlo essa ansiedade? Como eu controlo essa adrenalina que está acelerando meu coração? Nem percebe que é normal, né? É mais ou menos isso? Sim. Porque na prática, aquilo que você estava falando da pipoca é muito engraçado. Você realmente começa a ver a cena da pipoca e sente até o cheiro, né? Vamos lá na... que lembrou do pano, né? Eu tenho essa pipoqueira comum ainda. Daquela que gira, a minha nem girava, era aquela que fazia assim. Né? Então, realmente, esse passo a passo fazia você ter mais habilidade com as coisas, criar meios, criar alternativas. Não era assim também? Não era nada instantâneo. E hoje, com aquilo que a gente busca, que é o instantâneo, faz você ficar muito ansioso. A pressão é muito grande. A pressão é muito grande porque tudo é para ontem. Se pede um relatório para você, é para ontem. Né? Você não tem nem de dormir. Exatamente. A pessoa não dorme bem, ela não come bem, ela engole a comida. Engole a comida, porque ela está ligada com o outro, né? A pessoa está do seu lado, mas você está ligado com o aparelho, ao mesmo tempo você já está pensando no que você vai fazer amanhã. Então, isso te acelera de uma forma tão avassaladora que te adoece. Cruel, né? Cruel. Você acaba deixando de ser humano, limitado, que somos limitados e temos que reconhecer essa humanidade para eu poder conseguir entender o outro. Porque se eu me coloco num lugar tão elevado, eu vou exigir muito desse outro também do meu lado. Então, a minha ansiedade vai passar para você. Para um filho. Para um filho, né? Um pai que é muito acelerado, uma mãe que é muito acelerada, um chefe que é muito acelerado, faz você querer estar no ritmo dele. E cada um tem seu ritmo. Quais são os sinais de alerta que tem alguma coisa fora de ordem? Então, exatamente quando a pessoa começa a expressar sintomas tanto somáticos, né, que é a parte física, né, como taquicardia, sudorese, muita agitação no corpo, né, tremores até em alguns casos. Então, quando tem esses sintomas físicos em excesso e também sintomas cognitivos, né, que são essas distorções de pensamento, a maneira como a pessoa encara as situações e que vai levando a uma dificuldade, né, de ter respostas positivas. O choro, o grito, sinais. é sinal também? A pessoa que chora de repente, do nada, ou então ela do nada grita, fica com raiva, irada facilmente, pode ser um alerta? Pode sim, mas geralmente já está no nível muito avançado. Né? Quando a pessoa já está perdendo totalmente o controle, né, de choro, e começar a gritar, enfim, a pessoa pode até surtar. Tem que parar realmente numa emergência psiquiátrica, porque ela não está conseguindo dar conta daquilo que é natural, que é esperar, ter paciência, desacelere, olhe para as coisas, aceite a sua ansiedade. O que eu sempre oriento é, aceite a sua ansiedade, é o primeiro ponto. Perceba que ela é sua. A partir daí, quando você aceita, você, ok, eu vou aceitar e vou começar a olhar em volta para eu começar a perceber que eu dou conta disso. Porque se eu não posso ficar ansiosa, eu não posso ficar ansiosa, não, meu Deus, não posso. Você já está... Sabe uma coisa que aconteceu esses dias? Aconteceu comigo esses dias, eu falei assim, eu estava conseguindo dormir.
Aí eu falei assim, meu Deus, tem tanta coisa para resolver, tanto problema, tanta situação. Aí como eu errei aquilo, eu fiz aquilo errado. E aí, imediatamente veio na minha mente assim, calma, também acontece isso com o ciclano, com o Beltrano. Se organize para ir eliminando, né, aquilo que dá para eliminar. E aí conviva com algumas coisas que dá para conviver. Sim. A minha cabeça começou a trabalhar Então, assim. é isso, Mãe, como é que eu faço? Eu quero me acalmar. Sim, Porque não é tão difícil a gente se encontrar numa situação assim, né? É olhar prioridades, porque a ansiedade faz você se atropelar. Então, eu preciso listar as prioridades, o que é muito importante. Então, eu vou focar naquilo que é muito importante. Não dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo. Então, a ansiedade é esse acúmulo de pensamentos acelerados, que eu estou com 1000 coisas para fazer e eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e eu quero sair tudo perfeito. E não dá para sair tudo perfeito. Me desculpa, não dá. Então, o desafio é esse, gente. Aceite. Pontue. Aceitar que tem situações. Sim, aceite a ansiedade. Lembra daquele bolo, você é esse bolinho, que tem vários sinais e sintomas de algumas situações. Então, você tem o ovo, você tem o leite, tem a margarina, mas o ovo não pode aparecer, fica feio. Ninguém se agrada de estar perto de uma pessoa acelerada demais ou muito ansiosa, que faz você ficar angustiada. Então, calma aí, eu aceito a minha ansiedade, a partir daí eu preciso aprender a respirar. Identificar o que está gerando. Identificar o que está gerando isso, calma aí. Isso é para, esse relatório ou essa situação que eu tenho que resolver é para daqui a 2 semanas. Vai dar tempo. Vai dar tempo. O que é urgente? O que é urgente hoje? Eu pontuar algumas coisas e daí eu conseguir, porque temos mecanismos, temos ferramentas dentro de nós para conseguir minimizar essa ansiedade. Sabe o que eu acho uma coisa interessante? É a questão de ver na gente o que a gente tem de bom para facilitar isso, né? Porque às vezes a gente fica tão perdido com a situação que a gente não consegue nem identificar na gente o que a gente... Ou então quem está ao nosso redor que pode nos auxiliar. Né, os instrumentos que estão na nossa mão que podem também, que são capazes de nos auxiliar. Né? Por exemplo, o simples fato de pagar uma conta, vamos dizer assim, tem muita gente que fica, ai meu Deus, é hoje, por exemplo. Às vezes o teu celular é capaz de fazer isso, mas você fica tão desesperado que você quer correr no banco, aí se agonia, aí fica numa fila. Tem dificuldade de delegar, de pedir ao outro, né? de pedir favores. Pedir favores. Ajuda. Ajuda. Você não dá conta de tudo. Por favor, você tem amigos, você tem familiares. Peça ajuda. Se você não dá conta, não traga tudo para si. Seja um pouco mais cuidadoso com você. E se respeite. Aberto, né? Sim. Aberto. Eu acho muito legal isso. A troca com o outro, né? Porque normalmente o que acontece é a pessoa ter esse distanciamento, né? E contagia o ambiente, né? Com essa agitação mental, né? Os nossos estados são contagiantes, né? E tem muito também ligação com a natureza da nossa mente, né? A nossa mente está sempre ou no passado, né? Remoendo as coisinhas lá de trás, né? Que já foram, ou lá no futuro, né? Então, o que nós podemos fazer para trazer a mente mais para o agora, né? E é interessante que a palavra de Deus diz, né? A oração que Jesus ensinou é: venha a nós o pão de cada dia nos dai hoje, né? Então, que seja hoje. Essa antecipação. O que eu tenho para hoje, né? O que eu posso resolver hoje. Muito trazer bom. muito para esse agora, né? E como a Cláudia citou, né? A respiração é uma forma também, né? A gente parar e respirar e poder ter esse tempo, né? Existem várias técnicas, né? A atenção plena, né? De você prestar atenção no que você realmente está fazendo, né? E trazer mais para o momento presente, né? E aí a sua capacidade de pensar, ela vem, né? Esse descompasso que tem, né? Dessas partes do nosso cérebro, elas começam a se organizar novamente, né? Uma coisa que é muito boa é você sair dele, né? Sair dessa situação, por exemplo, tá um caos, muito problema, sai, dá um tempo um pouquinho para você, né? Vai caminhar, ler um livro, o que você tem prazer. Faz. Exatamente. Nem que seja ir no cinema, ou então brincar com um animal de estimação, estar com o filho. Alguma coisa que você te tira daquela realidade que está tão pesada, para você respirar, e aí, porque você vai estar mais centrada, racional, menos emocional,
se volta com mais energia, mais disposição. E até sabedoria para encarar aquilo. Quantas vezes, né, a gente vai dormir com alguma coisa na cabeça, né? Às vezes até uma agitação, um problema para resolver, né? E de manhã, né, tem aquela frase, né, nada como um dia após o outro, né? Porque realmente, né, quando você regula o seu sono, né, que você começa a dar esse espaço, né? Então, naturalmente, a gente consegue fazer esse processamento, ter as soluções, ter as respostas, né? Muito importante que você falou também, né, de o lazer, o descanso, né? Você fazer alguma coisa que te dê prazer. Estamos em julho, vamos falar de férias. Férias, Estar em contato com a natureza, né? Incentivar as crianças, jovens, né, a ter mais contato com a música, com a pintura, né, com atividades lúdicas, né? Então, tudo isso não é só porque é bom, mas porque são Faz bem. Coisas que regulam o nosso cérebro também, né, que ajudam a gente a otimizar essa aparelhagem que a gente tem. Eu gosto sempre de falar do cérebro porque a gente é físico, é biológico, é psíquico, é social, é cultural, é histórico, tudo ao mesmo tempo. Né? Então, a gente não pode esquecer que tudo está acontecendo, né, dentro da nossa cabeça. Né? Tem um mundo lá fora e tem um mundo dentro da nossa cabeça. Né? Aprender a administrar. Que é bem diferente às vezes. Quando eu cheguei aqui para gravar, eu estava com a cabeça cheia, com uma dor de cabeça, né, que eu falei para vocês, dormi mal. Mas aí, ó, fazendo uma coisa que eu gosto, aí foi... agora eu tô falando da cabeça, gente, não tá mais vendo a minha cabeça. Olha, funciona, a gente se distrai, estar com pessoas, né? E eu acho legal abrir o coração, compartilhar com alguém que seja um profissional como vocês, né? Que é muito importante. O pastor é uma pessoa de confiança, que é uma pessoa que te ama. Abrir o coração, eu acho que também vai desarmar, né? Isso. Chorar. Exatamente. Faz muito bem. Sermos humanos, né? Nós somos assim, né? As emoções, não tem nada de errado com as nossas emoções, né? Alegria, tristeza, raiva, medo e os filhotinhos delas, tem né? Tem até aquele filme, o Divertidamente, né? Isso, que mostra. Tem todas as tristeza, alegria, raiva, mas está tudo ali funcionando. Isso. Né? E quando a gente não vive isso, né, de uma forma adequada, né? Isso se desarruma, aí sim se torna, né, um transtorno, né, uma dificuldade maior, né, que precisa ser cuidado. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta batendo papo. Não sai daí. Quero aproveitar esse início desse bloco para agradecer a nossa parceira, a Facinhos Boutique, lá em São José dos Campos, que me presenteou com esse lindo vestido que eu estou aqui, toda confortável, tranquila, vestida com ele. É muito lindo. Obrigada, Facinhos. Tem as informações lá da Boutique Fâmega, tá? E quero agradecer muito por esse cuidado especial. Bom, gente, a gente está falando aqui sobre a ansiedade, que é o mal do século. E eu queria saber de vocês se problemas sexuais podem estar ligados a gerar essa ansiedade? Existe isso? Sim, porque se eu estou ansioso, porque a ansiedade é aquilo que a gente falou lá no início. Meus pensamentos estão distorcidos, então eu sempre acredito que vai dar tudo errado. Não é a ansiedade faz você acreditar que você não é capaz, que não vai dar certo, que aquela situação não vai ser resolvida. Então, se eu trago isso para a vida sexual, eu vou conhecer uma pessoa, eu vou logo acreditar que a pessoa não vai gostar de mim, que ela não vai se interessar, que eu não vou ser suficiente para ele ou para ela. Então, isso pode sim gerar uma ansiedade e no momento ali eu não conseguir fazer o que eu preciso fazer, né? Namorar, estar com uma pessoa. Estar relaxado, né? Leve, presente. Presente. Né? Vou estar preocupado na minha reação com o outro, no meu comportamento com o outro. A ansiedade, ela tem cura? Essa é uma grande pergunta que todo mundo faz, né? E aí, né? Como né? Tem cura?
para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender a pergunta, né? Cura pressupõe o quê? Que então eu vou resolver a minha ansiedade e não vou ter mais, acabou, né? Só que os estímulos externos, eles vão continuar vindo, né? Então, na verdade, não se trata exatamente de cura, né? Pode até, se a gente pensar especificamente num transtorno de pânico, num toque, aí você pode até falar, né? Esse transtorno pode ser curado ou não, mas se a gente falar da ansiedade em si, ela sempre vai estar presente de alguma forma, né? Porque ela surge em situações difíceis, que a vida é cheia e continua ativa a gente, né? Para responder, para ter, né? Para interagir com o mundo. Então, não se trata exatamente de cura, mas da gente realmente saber lidar com as emoções, com as nossas emoções, o autoconhecimento, né? E a gente ter essa capacidade de, então, responder de uma forma mais tranquila, mais relaxada, né? E que isso vai ter uma oscilação, né? Como a Cláudia falou, a questão da aceitação, né? Ok, tá vindo uma situação que eu estou ansiosa, tudo bem, né? Eu posso sentir isso, né? O problema não é exatamente isso, mas como eu lido com o que eu estou sentindo, né? Porque geralmente tem uma interpretação disso, né? Ah, isso é ruim, ou então eu vou morrer, né? Quando tem um transtorno de pânico, né? Por exemplo, ah, eu não vou dar conta disso. E aí sim a gente está falando de alguma coisa que precisa ser tratada até de uma forma diferenciada, né? Muitas vezes até com medicação, se for o caso, né? Precisa fazer toda uma avaliação para isso, mas que a gente vai aprender a lidar com essa superativação, né? Para que a gente fique lidando com a ansiedade quando ela vier de uma forma que seja adaptativa, positiva, né? O que eu não vá me perder, né? Não vá ter a minha capacidade de trabalho comprometida, né? Que a ansiedade faz isso, né? Atrapalha a vida sexual, atrapalha a vida familiar, atrapalha no trabalho, né? Então, são várias áreas que podem ser afetadas, né? A gente tem visto, de muitas formas, é como se fosse assim, o resgate de muitas coisas que se vivia uns 20 anos atrás, né? Por exemplo, na alimentação, a busca pelo alimento mais saudável, orgânico. Essa busca pela vida de antigamente, sabe? Pisar na terra, caminhar, pegar sol. É algo que faz bem para que essa ansiedade reduza? Sim, porque você está voltando para aquilo que é o seu natural, né? Você está voltando para as suas origens, né? Da onde você saiu, da terra, não é? Verdade, do pó. Do pó. Então isso é muito sério, né? Então você realmente, uma boa alimentação, estar em família. Comer à mesa com a família. Comer à mesa com a família, ter lazer com a sua família, ter um tempo só seu. Você merece esse seu tempo. Dormir sem culpa. Sem culpa, exatamente. Dormir sem culpa. Não deixar, né? Sim, ficar largada quando quiser. Sem essa preocupação que eu tenho que estar pronta o tempo todo para o outro. Porque sempre é para o outro. Tem que então, pensar parecer nisso. estar, né? Parecer que eu estou fazendo. Porque tem gente que vive de aparência. Sim. Né? Exatamente. Eu preciso provar que sou boa, eu preciso provar que eu sou suficiente, que eu não dependo de ninguém. Não. Estamos vamos assim, vivemos em família. Estamos em uma grande família, todos se ajudam, todos se amam, e é todos legal cooperam. Que é humano, né? Passa a humanidade, gente. Exatamente. Ela chora, ela tem problema, a pessoa passa por isso. E eu acho legal que gera uma agregação. Vamos nos ajudar, né? Que a gente tem. Como se fosse, é muito natural se tiver isso nos animais, né? Exatamente. Como a gente vê no Facebook, muitos alguns vídeos né, de cachorro, porque um cachorro que vivia com ele faleceu perto de uma pista. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E o cachorrinho, ele carrega com a boca e tira o amigo dele de lá, porque ele tinha acabado de morrer, então para ele estava vivo. Raças diferentes, animais diferentes, às vezes, ajudando o outro. ajudando o outro. É uma questão de sobrevivência, né? E a empatia, né? A gente perceber o outro, né? Ter essa capacidade de perceber as necessidades do outro, né? Que quando a pessoa está ansiosa, ela está muito com ela, né? Mas e eu, né? E como que vai ser?
e toda essa aceleração, mas né, tem até uma pesquisa interessante, né, que foi feita na Universidade de Califórnia, né, de crianças de 3 a 4 anos, um número X de crianças que tinham muito acesso à tecnologia, né, ao mundo ocidental, e um outro grupo que não tinha acesso, vivia em comunidades mais isoladas, com atividades mais, né, interativas entre si. E o que se percebeu é que as crianças que viviam muito na tecnologia, né, no mundo ocidental, elas tinham facilidade com testes de memória, de cálculo, da parte lógica, e essas outras crianças, elas tinham capacidade de maior empatia, interação social, habilidades sociais, né, que tem a ver com isso que a gente está falando, né, com essa essência do ser humano. Então, como que a gente precisa não se deixar levar pelo automatismo, né, e conciliar, ter esse tempo para fazer nada, né, por nada, para a cabeça ficar... Se as crianças ficam sem fazer nada, hoje em dia sentem tédio, né, o famoso tédio, mas é importante também. Desligar, né, eu acho que é uma palavra muito importante, desliga. Isso. Desliga tudo que tem tomada, né, tudo que tem energia. E depois a produção vai ser melhor, né? Eu estava vindo para cá esses dias e estava acompanhando comigo uma amiga, e ela com o filhinho dela, e ele observando as estrelas. Quantos dias a gente passa que a gente nem lembra que tem estrela no céu? Nem tem céu, né? A gente nem sente o vento tocar no nosso rosto. Por causa dessa correria. A gente só vê assim, não, eu tenho que chegar, um pouco me importa, né? Tenho que fazer. Se estamos no carro, estamos ali, estamos olhando a maquiagem, estamos olhando se está tudo ok. O referencial, né? E como que essas pausas ajudam, pelo contrário, né? A gente ficar mais produtivo, com mais ideias, mais criativos também, né? Que quando você começa a ter distorção de pensamento, você acha que não, que quanto mais você faz, mais tem que fazer, e mais o perfeccionismo, e muitas vezes, né, está muito preso a essas pressões, e ao contrário, né? Às vezes, porque 2 horas de preocupação equivale, né, a 8 horas de trabalho físico. Sabe o que né? parece, Simone? Que tudo é um cálculo. Por exemplo, assim, a gente vai entrar no banheiro, tem que calcular 15 minutos de banho, porque se eu gastar muita água, né? Tudo é assim, é muito frenético. E aí eu tenho que usar isso para limpar o rosto, porque isso foi recomendado pela minha dermatologista, que fica tudo muito assim... São usar 3 vezes por dia. Amarrada, né? Engatilhada, e muita responsabilidade, muita informação. Às vezes se desvencilhar um pouco disso. Respirar, né? Respirar. Muitas regras. Sentir o seu corpo, né? Perceber o seu corpo. A gente tem essa técnica também. Senta e começa a sentir o seu corpo. Sinta seus pés, suas pernas, eu vi joelho, uma moça, coxa, e vai sentindo o seu corpo, percebendo. Eu vi uma moça falando assim, feche os seus olhos e ouça. Veja que se você consegue ouvir 5 sons diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem o som das lâmpadas, né? Tem sentir o seu coração. E aí, se você estiver no ambiente, o pássaro cantando, as folhas balançando. Então, feche, sinta isso. A gente não percebe mais. Então, tem a ver com essa busca, né? Dessa calma, dessa paz interior. Aí já despressuriza um pouco, né? Você já começa a sair dessa engrenagem aí para se perceber, e aí, né, qual é o sentido disso tudo, né? Por que eu estou fazendo isso tudo, né? Então, a gente ter o autoconhecimento, né? Felizmente, as pessoas estão cada vez mais percebendo que não vão poder viver sem isso, né? Sem o autoconhecimento. Por isso, né, que talvez esse retorno, né, a alguns hábitos antigos, né, resgatar isso, porque o autoconhecimento, sem ele, a gente não consegue lidar, né? Foi dado um start, né, da era robótica, da tecnologia, e agora já está sendo menos enfatizado, a gente tem visto aquela coisa mais normal do dia a dia. Percebendo que precisa voltar, né, para sintonizar isso, né? É como se tivesse uma rádio fora de frequência, né? E aqueles ruídos, aquela agitação, né? Você nem consegue perceber a música, né? Então, essa sintonia é para a gente poder ter as duas coisas, né? Usufruir da tecnologia, mas não ficar refém dela, né? Sabe o que a gente vê? Muita gente refém de remédio. Isso. Né? Então, assim, em vez da pessoa dormir o suficiente,
comer bem, se exercitar para ter um gasto calórico e também ficar cansada, né, um corpo normal, ela pega e substitui por um comprimido, né, e acaba virando um vício. Exatamente. E aí, porque ela está com dor de cabeça, a dor de cabeça ela é um sinal, olha, teu corpo está precisando de alguma coisa, não é de um remédio, mas de um descanso, Água, de sono. água, né? Às vezes só a água já passa a dor de cabeça, né? Porque muitas vezes é tensão mesmo, né? Mas isso que você está falando do remédio são os acessos, né, mágicos, né? Que de repente, fecha. Acaba buscando, né, para solucionar, né? Então, ao invés de eu me esforçar, de eu lidar com esse tempo mais lento que meu corpo vai precisar para repor o sono, né? Eu ficar cansada de uma atividade física, não, eu quero simplesmente resolver isso, né? E não dá para ser assim, porque a gente não vai na origem do problema, né? Só fica na superfície, né? A pessoa que é ansiosa, ela pode estar vivendo muito a vida do outro ou a vida das outras pessoas, por exemplo, assim, aquela pessoa é magra, eu não sou, e aí fico ansiosa. Aquela pessoa é bem-sucedida e eu não sou, e eu fico ansiosa, querendo ser, mas eu não coloco em prática, isso, como vocês falaram, né? Trava é também gerado por essas situações de fora, quando a pessoa para de viver um pouco a vida dela e está olhando muito para a vida dos outros. Nesse sentido, né, que você falou, é bom olhar para a vida dos outros para cuidar dos outros, mas não para sugar. Exatamente. Sim. Né, querer o sonho, a gente até cantou sobre o sonho, né? O sonho do outro, para mim. Cada um tem um chamado. Cada um veio na Terra com um propósito. Verdade. Não é? Então eu não posso querer ser você. Não posso querer ser essa bela moça com essa voz maravilhosa. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu chamado aqui? Se eu consigo compreender esse autoconhecimento, se eu consigo compreender, eu consigo respeitar a forma que eu sou. De limites, né? De limites, de as tempo. As forças que eu tenho. Exatamente. Então, eu não posso ficar o tempo todo buscando no outro um olhar para eu poder ser guiada. Aquele outro não pode me guiar. Aí eu vou olhar para ela, dessa forma que ela faz, eu vou fazer igual. Eu vou ficar angustiada. A inspiração saudável é boa, né? Aquilo me inspira. Inspiração. Eu acho legal, eu quero fazer inspiração da minha maneira. É outra coisa. Né? Agora, sim. Você querer ser, quero ter o nariz, quero ter o peso, quero ser o tamanho, quero fazer igual, né? Isso que é o perigoso. Você vai ficar angustiada e isso vai te gerar também ansiedade. E com tudo isso, no final de tudo isso, você vai ficar uma pessoa com muitas dificuldades de lidar com o outro. Porque se você não se aceita, como é que você vai aceitar o outro? Se você não se respeita, como você vai respeitar o outro? Eu sempre falo de respeito. É que nem amar, né? Ou amar, respeito, a palavra de Deus diz, amar. ame a Deus, ame você e ame o outro. Sim. Ninguém ama o outro sem se amar. É muito difícil. Então, é muito importante quando a gente fala sobre ansiedade, quando um paciente chega no consultório, ele quer aquilo que a gente estava falando, da pílula mágica. Cláudia, eu estou muito ansioso, estou muito ansiosa, o que eu faço? Prazer, qual é o seu nome? Vamos começar do começo, né? Vamos começar lá do início. A gente vai rapidinho para um intervalo e a gente volta com mais Espaço Feminino. Não sai daí. A palavra de Deus nos diz, né? Olha as aves, né? As aves, ela tem ninhos, as flores têm as vestes mais bonitas. E por que a gente está tão preocupado? Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, possamos nos agarrar nele e ter paz. Quero agradecer a presença de vocês, a Cláudia Mello. Muito obrigada pela tua presença. Sempre um prazer estar aqui. Sem dúvida. Também a Simone Alves, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Muito bom. Volte sempre. E também a Paola, Carla, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Luana. Lembrar você, gente, volte nela, porque essa voz é linda. Por favor. E vou deixar você com gostinho, chamando ela aqui para cantar. Um beijo, até o próximo Espaço Feminino.